noite, pessoal. Eu vou mostrar para vocês hoje uma amostra de alguns trabalhos, algumas atividades que os alunos e as alunas da educação de jovens e adultos e alguns alunos e algumas alunas do terceiro A do ensino médio fizeram na disciplina de Geografia e Sociologia. Tá? Então isso aqui é uma amostra, tiveram muitos mais trabalhos, muito mais atividades, mas eu selecionei uma pequena amostra para estar compartilhando com vocês. Né? Bom, esse primeiro trabalho aqui, essa primeira ilustração, é de uma aluna da Educação de Jovens e Adultos, em que ela demonstra nessa ilustração como é a questão da identidade, né? Como que ela trabalhou no Japão, ela viveu um bom tempo no Japão com os pais e ela precisou retornar para o Brasil, né? E aqui, então, ela, nessa ilustração, ela demonstra, através da bandeira do Japão, da bandeira do Brasil, esse dilema do migrante internacional de estar, né, dividido entre os dois países, Japão e Brasil. De depois ter tido uma experiência no Japão, de trabalho lá, ela voltou a estudar a educação de jovens e adultos aqui no Brasil, certo? Aqui, esse trabalho aqui foi feito, foi um trabalho no sentido de pedir para eles demonstrarem qual é a visão de mundo que eles têm, né? Qual é a leitura de mundo deles. Então essa aluna, ela mostra nesse primeiro quadrante aqui, que o mundo dela, a família é muito importante, né? Que o mundo dela é o filho, a fé, né? Meu mundo vai sempre estar na esperança e na fé. Aqui a influência das redes sociais, né, na nossa vida hoje. E aqui nessa outra pequena ilustração ela demonstra um problema que nós passamos, por exemplo, com a pandemia, né? Aqui ela faz uma ilustração sobre o vírus que a gente sofreu com a pandemia do coronavírus. Bom, isso tudo para mostrar para vocês que as ilustrações que eles fazem tem todo um significado, né? Tem toda uma questão simbólica. Não é à toa que eles fazem essas ilustrações, né? Tem um significado, tem toda uma convivência na sala de aula para eles estarem se expressando dessa forma. Aqui foi um trabalho que eu pedi, onde eles tinham que fazer uma pesquisa sobre o país que eles têm vontade de conhecer, que eles sonham em conhecer. Então cada aluno escolheu, né, um país ou uma cidade que eles pretendem um dia estar conhecendo. Nesse trabalho aqui eu só coloquei a capa do trabalho, mostra, né, a questão dos animes, a influência dos animes e dos mangás na cultura dos jovens brasileiros, né? Aqui esse aluno ele desenhou então um anime japonês. Esse outro trabalho foi uma outra pesquisa que eu passei para eles falarem um pouco da trajetória geográfica de vida deles. E essa aluna, por exemplo, ela deu bastante ênfase na questão da infância, né? Na infância dela, porque ela se lembrou muito da avó quando ela fez essa ilustração. Ela também escreveu um texto, aqui eu só coloquei a capa do trabalho. Uma outra atividade foi para eles elaborarem um mapa da casa para a escola, da escola para casa. Um mapa bem livre, assim, no sentido de valorizar a criatividade desses alunos. Então aqui essa aluna fez uma ilustração de um mapa, como se chega da casa até a escola. Tiveram outros mapas também, mas aqui eu não coloquei todos. Esse aluno aqui é bem interessante, da educação de jovens e adultos, porque ele teve assim uma juventude muito marcada pela questão social, né? E também pela questão racial. Então, os trabalhos dele, ele demonstra muito essa questão, essa problemática do racismo, essa problemática do conflito social, enfim, da desigualdade socioespacial que esses alunos passam, né, no seu dia a dia. Aqui também mais um trabalho, né, voltado para qual país eles querem conhecer. Essa aluna fez um desenho sobre o Japão. Aqui eu não sei também se é um pouco a minha influência enquanto descendente de japonês na sala de aula, que também acaba, como podia dizer, também
trocando essa experiência, né, sobre o Japão. Não sei se talvez tenha alguma influência do professor, o fato dele também ser descendente japonês. Aqui de novo mais um trabalho, né, sobre a influência dos mangás e animes, né, onde ele vai dizer que o meu mundo é baseado na cultura japonesa, em animes e mangás, certo? Ele tem muita vontade, inclusive, de conhecer o Japão. Essa outra aluna do terceiro A, ela fez um trabalho muito bonito sobre a França, né? Ela tem vontade de conhecer a França. Aqui também só está a capa do trabalho, porque ela fez toda uma pesquisa sobre a França, a moeda, o idioma que se fala nesse país, a capital da França, que é Paris, né? A localização da França que está no continente europeu. Interessante como a França também desperta o imaginário geográfico nesses alunos. Aqui foi uma outra aluna que tem muita vontade de conhecer a Suíça, né? Porque a proposta desses trabalhos e dessas atividades que eles vão fazer de forma muito artesanal é justamente para a gente fazer um contraponto ao excesso de telas que esses alunos, essas alunas, esses jovens estão submetidos no dia de hoje. Tá? Então é justamente fazer com que eles exerçam esse trabalho mais artesanal e saiam um pouco do celular, do vício do celular. Tá? Essa é a proposta de fazer essa atividade na forma de desenho, de ilustração, de texto. Eles também escreveram textos. É que os textos, a exceção de esse trabalho, eu coloquei aqui. Aqui uma outra aluna que também já viveu na Inglaterra, já viveu, e ela tem vontade de voltar para Londres de novo. Aqui também mais um trabalho sobre a França. Essa ilustração aqui também, ela é interessante porque é um mapa, né, em que ele vai trabalhar a questão do desenho, né? Ele montou um mapa a partir de pequenas ilustrações, mostrando a escola, né, a praça japonesa que está aqui perto da escola, a avenida, a rua, né, a academia. Então ele mostrou alguns pontos estratégicos para como chegar na casa dele no mapa, né, de uma forma mais ilustrativa. Eu gostei muito da criatividade que ele teve. E eu perguntei por que ele fez esse menino aqui, esse rapazinho aqui, segurando a escola. E ele respondeu que justamente porque a escola está localizada num morro, né? E o rapazinho ele fez uma charge, né? Mostrando que o rapazinho está segurando a escola para ela não cair do morro, não escorregar do morro. Bom, a ilustração também mostra não só a criatividade, né, a arte, a geoarte, a socioarte desses alunos, mas revela também uma visão de mundo também mais aprofundada, né? Esse desenho, por exemplo, dessa aluna, ela é uma desenhista, né? São talentos que a gente tem na escola pública. Ela fez um desenho para mostrar a leitura de mundo dela. Ela fez um desenho de uma árvore, né? Uma árvore ressecada, né? Toda torta, né? E ela fez um cérebro humano em cima do tronco de uma árvore. E ela fez um cérebro, né, mostrando o pensamento dela, o pensamento amarrado por uma máscara, né? Também mostrando aqui o impacto da pandemia que o mundo passou uns anos atrás. Esse outro desenho, que também é de uma aluna que tem visível que ela tem um talento do desenho, mostra, ela até colocou aqui, ó, sofrer em silêncio, às vezes é um pedido de ajuda, ajude ao próximo. Quer dizer, a ilustração também revela alguns dramas ocultos, muitas vezes, que os alunos e as alunas das escolas públicas, né, que os jovens passam no seu dia a dia, enfim, na sua vida. E às vezes é preciso conversar sobre esses dramas, esses conflitos socioemocionais que os alunos passam, para que o conhecimento possa avançar, que o conhecimento formal possa avançar de maneira satisfatória. Eu costumo dizer que na educação a gente primeiro precisa fazer com que os nossos alunos, as nossas alunas, se apaixonem pelo conhecimento, né? Encontrar a linguagem adequada para cada aluno, para cada aluna, para cada sala, para cada turma. Não dá para medir todo mundo com a mesma regra,
né? Então, esse é o intuito da gente fazer com que os alunos, as alunas, né, se apaixonem pelo conhecimento, para que depois a gente possa avançar mais no conhecimento formal. Então, eu agradeço a escola que possibilita esse tipo de atividade e a gestão da escola também, que apoia esses trabalhos, essas atividades dos alunos e das alunas. Muito obrigado.